Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. A gente vai continuar nossas aulas ainda, né? Voltamos para o YouTube agora, devido a... Tava fazendo em PowerPoint os arquivos, eu tava gravando aula, não tava dando muito certo, sim. Acho que vocês não estão muito ligados nesse conteúdo por lá. O que a gente vai começar a pensar agora? A gente ainda vai continuar com esse esquema de escolas literárias. A gente vai um bom tempo ainda com isso. Ou de movimentos literários, né? O que são esses movimentos literários? O que é isso, né? Que eu tanto falo durante esse ano, durante esse tempo virtual. Sempre lembrando, cada época, cada pensamento, cada contexto histórico, cada momento da história vai ter um jeito de pensar. E por meio da escrita a gente consegue entender mais ou menos como dada a civilização, dada a sociedade ou dada a época funcionava. A gente falou primeiro do quinhentismo, né, que são aquelas cartas de quando o Brasil é descoberto, que são textos de duas características, né? O primeiro de uma literatura de informação, onde os portugueses faziam cartas e mandavam para Portugal, descrevendo as terras brasileiras. E também nessa literatura quinhentista, né, que é o primeiro movimento que a gente estudou do Brasil, né? Antes a gente estudou o humanismo e o trovadorismo. E o segundo movimento é o segundo movimento não. A segunda característica desse quentismo, né, a literatura de informação, que era dada por cartas para informar a realeza portuguesa sobre as terras brasileiras. O segundo movimento, segundo característica deles era a literatura de catequese, que tinha como finalidade poemas e peças de teatros que eram feitos para tentar catequizar os índios, para fazerem os índios virarem católicos e tal. Na sequência desse movimento, na sequência do quinhentismo, né, a gente vai ter um outro movimento literário brasileiro. O segundo, basicamente, que acontece no Brasil. Né? Lembrando que os outros dois, o trovadorismo e o humanismo, acontecia só em Portugal. O Brasil ainda não havia sido descoberto. O segundo movimento é o Barroco. Ele é um movimento que acontece ali basicamente no século XVI e século XVII, bem na sequência ali do quinhentismo, né? E como é que se dá o Barroco? O Barroco, o contexto histórico dele qual é? O contexto histórico dele se dá basicamente por um confronto. Na época tinha a Igreja Católica que estava com aquele esquema das indulgências. Quem se lembra das indulgências? Aquele esqueminha de eu consigo comprar um papelzinho para ir para o céu, uma passagem para o paraíso, ou talvez eu tendo dinheiro, né? Eu sendo rico, né? Consigo comprar um papelzinho, um documento para diminuir minha pena no inferno. Era basicamente a Igreja Católica vendia essa documentação prometendo uma pena menor no inferno ou talvez uma passagem para o paraíso. O que acontece? Vem um cara chamado Martinho Lutero e meio que faz uma reforma contra isso. É o que acontece na reforma protestante. Ele constrói todas as 99 teses dele e meio que critica a Igreja Católica sobre essa maneira dela pensar, por esse dinheiro que ela rouba, essa chantagem que ela faz com o ser humano. Até porque quem era rico, por essa lógica, quem só iria para o céu era só quem era rico, né? Teria dinheiro para comprar essa passagem. Além disso, também a Bíblia também era somente lida em latim. Martinho Lutero era o primeiro cara a traduzir ela e tal. O Barroco acontece nesse contexto histórico, quando acontece essa briga entre a Reforma Protestante de Martinho Lutero e a Igreja Católica contra a sua contra-reforma, lutando contra esses ideais novos religiosos. Lembrando que a partir de Martinho Lutero começa a surgir um monte de igrejas evangélicas. E a Igreja Católica não queria que isso acontecesse. Ela queria que acontecesse se manter no topo do poder. Né? Não queria que tivesse divisões. O Barroco, nesse contexto, ele é a primeira escola literária. Ele não é a primeira escola literária. Ele é uma escola literária que tem um foco religioso muito grande. No quentismo já tinha isso com a literatura de catequese, mas o Barroco é maior ainda. Por quê? Por que a gente pode pensar no Barroco? É um exemplo muito simples para entender o Barroco, pessoal. É pensar em um homem, pensa qualquer um de vocês, os alunos, os meninos estão assistindo a aula, né? Pensa o seguinte: vocês são homens, vocês são padres e tal, e vocês fazem todo dia a sua caminhada, todo dia façam os seus exercícios, até que o dia vocês veem uma mulher e vocês começam a desejar ela. Vocês começam a desejar ela muito. Ela mexe com a cabeça de vocês e vocês começam a pensar em o quê? Em ter um relacionamento, em querer ficar com ela e tal. O que que isso prega? O que que isso tem a ver com o Barroco? Esse exemplo assim. Do homem que vê a mulher e se apaixona e que deseja ter uma relação com ela.
O padre poderia ter um relacionamento? Obviamente não. Naquela época já não tinha, hoje a Igreja Católica então não permite, os evangélicos ainda têm isso, ainda permite. Mas o que disso tem no Barroco? O Barroco ele vai narrar as histórias, algumas das histórias, justamente dessa tentação do homem religioso sendo tentado por um pecado. O homem religioso nessa angústia, ele fica em cima do muro. Ele quer pecar, mas ele sabe que não pode, mas ele tem o desejo. E isso deixa ele muito angustiado. Muitos dos textos barrocos, do barroco, desse período literário, falavam sobre isso. Sobre o desejo do homem, sobre a figura da mulher, e como ele deseja, e como ele vive angustiado por isso. É importante pensar que essa literatura barroca, ela vê a mulher de uma maneira bem machista. Como assim machista? Por exemplo, esse exemplo que eu falei do homem que fazia exercícios. Ele fazia exercícios, ele desejava a mulher e tal, mas quando é que ele começa a pensar em pecar? Quando ele vê ela. O barroco entende o quê? A poesia barroca entende que a mulher é a personificação do pecado. Ela faz o homem desejar pecar. Se não existisse a mulher, o homem não pecaria. Até voltando ao contexto religioso, né, de Adão e Eva, que foi Eva que falou para Adão pegar a maçã e tal. Basicamente, essa seria a categoria, o conceito geral do barroco. Ele tem um foco assim religioso, porém ele tem essa questão muito de pecar, essa questão de desejo, mas ele não pode pecar, ele se mantém, ele tenta se manter, na verdade, né? A gente poderia assim falar de características dessa escrita barroca, né? Ela vai ter uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito difícil muito diferente dessa que a gente tem hoje. Vai ter o constante uso de figuras de linguagem. Figuras de linguagem a gente estudou lá no começo do ano, antes de ter a pandemia e tal. Quais seriam essas figuras de linguagem? Assim? Tem quatro delas que aparecem bastante no período barroco. A metáfora, lembrando que metáfora é aquela implicação, né? aquela comparação não explícita, né? Subentendida, por exemplo, ela é uma flor, você entende que ela era muito bela. Ele é um cavalo, você entende que ele era grosso, que ele era estúpido, ou ele era trabalhador. É sempre sem essa falta de um elemento comparativo. A antítese, né, que é quando são duas ideias opostas, né, era fogo e gelo, por exemplo. Paradoxo, duas ideias compostas, ou duas ideias opostas que não fazem sentido. E hipérbole, que era o exagero, né? Aquela questão, estava chorando rios de lágrimas. Ninguém chora rios de lágrimas, né? É um exagero. Essas são quatro figuras de linguagem que aparecem bastante no Barroco. Delas, a gente vale destacar que a antítese é que mais vai aparecer. E é que a gente tem que prestar atenção no decorrer dessas aulas. Deixa eu passar aqui. Além disso, pessoal, a gente pode pensar que tem uma outra grande característica do Barroco, voltando nessa linguagem rebuscada, que é a questão que ele tem duas oposições, que é o cultismo. O que vai ser o tal do cultismo? A palavra até soa estranho. Vai ser o refinamento da linguagem. Ele tenta usar a linguagem de uma maneira mais fina possível, mais culta, né, como a própria palavra diz, cultismo. E para isso ele usa até muitas vezes exageros. Por exemplo, aqui ele vai usar: nasce o sol, esse é um poema do Barroco, tá? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois que a luz segue, a noite se escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. É uma linguagem toda mais rebuscada, né? A gente nota pela formosura, pela contínuas tristezas, não é tanto assim, mas tem toda essa questão. Já a questão uma outra questão que vai estar bem presente no Barroco é o conceptismo. O que o conceptismo é? Ele basicamente se dá assim numa valorização do intelecto de quem lê. Nessa época não era todo mundo que tinha acesso à literatura, eram pessoas mais letradas, eram gente que tinha formação em direito, medicina, era um pessoal de uma classe social mais alta. E com isso, era feita uma linguagem mais difícil, como a gente falou do cultismo agora, né? Uma linguagem mais rebuscada, e também falava muito sobre a questão de um jogo de ideias, jogo de conceitos. Eles faziam muitas metáforas, como eu falei, por exemplo, sobre o jogo de xadrez, sobre o jogo de xadrez ser basicamente um jogo de Deus, onde Deus controla, existiam contrastes entre o preto e branco. Ele sempre fazia esses dualismos. Eu penso que por hoje, assim, de forma geral, esse seria o conteúdo do Barroco. Essas duas escolas literárias, essas características, né? Lembrando que o Barroco é um movimento literário que acontece depois do quinhentismo, depois de 1500.
ele tem esse grande foco religioso, ele vai ter entender a mulher como personificação do pecado, ele vai entender que o homem, nesse momento, ele vive angustiado porque ele tem o desejo de pecar, mas os ideais religiosos deles não permitem. E ele vai ter essas características, uso de figuras de linguagem, metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole, e também vai ter essa questão dessa linguagem mais culta, uma linguagem mais rebuscada, e a valorização de conceitos que estão no conceptismo. A atividade dessa semana, atividade bem simples, mas bem simples mesmo. Já fizeram na semana retrasada, eu acho, sobre o quinhentismo, mapa mental. Faz o mapa mental no caderninho e manda a fotinho. Beleza? Daí na próxima semana a gente continua falando sobre o quinhentismo. Abração para vocês, se cuidem.